Tive que sair correndo aqui para tomar uma aguinha, gente, porque tá quente, Nossa, tá um tempo seco. a gente também tá tomando água aqui o tempo todo. Isso. Tá pior que Brasília. Tá pior que Brasília? Eu acho que por conta dos prédios, diferentemente de Brasília, que é mais ampla, a sensação é de um calor maior do que de Brasília. Minha sensação, pelo menos. E é impressionante, porque a gente precisa lembrar que Brasília já historicamente é muito mais seca. As pessoas também estão mais acostumadas lá em Brasília com esse tempo. Agora, realmente, a gente fica falando bastante aqui durante o jornal, são 3 horas de jornal, e aí eu fugi para cada intervalinho, cada vinheta que toca aqui, a gente vai lá e toma um pouquinho de água. Mas calma, que não chegou nem na metade ainda. Eu sei, 7h23 da manhã, não é mesmo? Bom, a gente está com um time completaço aqui para falar do Datafolha, que divulgou um novo levantamento com as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Na pesquisa, gente, o Ricardo Nunes está aparecendo na frente com 27%. O Boulos vem logo depois com 25% e o Marçal chega em terceiro lugar com 19%. E aí o Pedro e o Theo estão com a gente para que a gente entenda um pouco esses números. Vamos começar, Pedro, olhando especificamente agora para esse aumento da rejeição do Marçal. Sim. Porque a novidade agora, a grande novidade, além desse crescimento de Nunes de 27% dos votos, das intenções de voto, a gente tem Marçal que também está subindo na rejeição. Ela era de 38%, agora 44%. Rejeição de Pablo Marçal. Rejeição é aquela pergunta que a pesquisa faz, que é o seguinte: em qual desses candidatos você não votaria de jeito nenhum? Tá. Então, 44 a cada 100 pessoas que responderam essa pesquisa, Datafolha, dizem: o candidato que eu não votaria de jeito nenhum é Pablo Marçal. Olha que curioso. Nessa batalha da rejeição, esse é o melhor dado da pesquisa para o prefeito Ricardo Nunes. Porque ele tem uma rejeição menor do que a do Marçal, menor do que a do Guilherme Boulos e menor do que a do José Luiz da Atena. A rejeição também está atrelada ao conhecimento. Quanto mais conhecido é um candidato, maior a rejeição dele. Então, Marçal tem 44% de rejeição, Boulos 37%, não mudou, Datena 32%, não mudou. E o prefeito Ricardo Nunes conseguiu até uma redução na rejeição. Ele tinha 21%, hoje tem 19% de rejeição. O que isso significa? Que na hora do voto útil, de escolher um candidato, se você tem um sujeito que não gosta do Marçal, não votaria no Marçal de jeito nenhum, mas não quer o Boulos, por exemplo, no segundo turno, ou não quer o Boulos vencendo a eleição, esse sujeito vai votar no Ricardo Nunes. Se você tem uma pessoa que está escolhendo entre um dos candidatos da direita e você tem Marçal com 44% de rejeição, essa pessoa vai escolher o Ricardo Nunes. Então, é muito importante mostrar que essa rejeição, ela impacta diretamente nesse duelo dos dois candidatos que se apresentam como candidatos de direita. Para a gente poder, até colocaram os dados aqui da pesquisa, né? Isso. Então, 27 para o Nunes, 25 para o Boulos, 19 para o Marçal, e aí Tabata, Datena segundo, terceiro pelotão para baixo. Fui tentar entender com as campanhas o que muda a partir de agora em termos de estratégia. O que fez a rejeição do Pablo Marçal aumentar significativamente? A pancadaria dos adversários, que é PCC, crime organizado, solta áudio, Polícia Federal, todo mundo se juntou contra o Marçal. E eu lembrei do que você disse aumentar. ontem. Quando eu vi essa pesquisa do Datafolha, eu lembrei da sua fala de ontem aqui, e você disse o seguinte: o problema do Marçal foi que ele cresceu muito cedo, porque deu tempo para que os opositores atacassem. E é o que está acontecendo. Exatamente. Agora, com o Marçal tendo a rejeição inflada e diminuindo o percentual de intenção de voto, o que acontece? Você tem, naturalmente, o Guilherme Boulos voltando o canhão de artilharia contra o Ricardo Nunes, que era a estratégia do início da campanha e mudou para o Marçal quando eles viram esse fenômeno crescer. Sim. Então já tem peças no rádio e na televisão do Boulos contra o Ricardo Nunes. Tem depoimentos, inclusive, de pessoas... Prefeito Ricardo Nunes, você matou meu pai. Prefeito Ricardo Nunes, eu perdi a minha mãe. A criação daquele site, né? A criação do site. Que inclusive o Ricardo Nunes se aproveitou da sacada, foi uma estratégia ali de comunicação, porque foi criado um site pela campanha do Guilherme Boulos com relação a essas divulgações de relatos de quem foi prejudicado de alguma forma supostamente foi prejudicado durante a gestão de Ricardo Nunes. Criou-se um site, a campanha do Guilherme Boulos criou um site e a campanha do Ricardo Nunes pegou o mesmo nome, o mesmo domínio, com uma diferença do BR,
com um site para mostrar as benfeitorias do prefeito nesse período. Desculpa te interromper. Não, eu acho que é importante esse complemento. Então, na televisão foi essa pegada, né? Sim. Foi uma volta do tete-a-tete entre os dois. Isso. Basicamente, eles têm... Desses dois aqui, Esses dois, eles já tinham preparado muita coisa para atacar deixaram um outro. De lado por um deixaram tempo. lá naquele baú guardado, porque veio o efeito Marçal e agora que o cenário se mostra diferente, tira tudo que está pronto. Despejando, o que eu ouvi das campanhas foi: a onda está baixando. A onda passou e está baixando. Eu não acho que dá para a gente dizer, neste momento, que Pablo Marçal não tem fôlego ou força para alcançar um segundo turno. Acho que não é essa a minha leitura. Marçal ainda tem condições, tem elementos que podem ajudar ele nessa disputa. Mas sem redes sociais, ele teve as redes bloqueadas, teve que passar a criar uma nova, com uma conta reserva. Sem nada de tempo de televisão, sem gente na rua, ele não tem gente na rua. O Ricardo Nunes tem mais de 500 pessoas, ele tem menos de 50. Isso muda totalmente a campanha. Então, a campanha dele desmereceu a pesquisa, diz que é mais uma tentativa do sistema de sabotar a candidatura daquele que vai ganhar a eleição. Falei, inclusive, com o Felipe Sabará, que é o coordenador de plano de governo dele, que me disse isso, falou, pode colocar que eu estou falando isso. Então, desacreditaram o Datafolha. A campanha do Guilherme Boulos me disse que já esperava esse crescimento do Ricardo Nunes, que isso vinha sendo mostrado nas pesquisas internas deles. E a campanha do Ricardo Nunes, no tracking interno deles, que é aquele monitoramento que eles fazem dentro da campanha, esse aumento do prefeito estava precificado há uma semana. Há uma semana eles já tinham percebido que o prefeito ia crescer. Isso veio claramente nessa pesquisa Datafolha. E eu conversei com o prefeito Ricardo Nunes e perguntei para ele, o que fez com que você conseguisse crescer na tua avaliação? E ele falou duas coisas: comunicação e sola de sapato. Comunicação, porque o horário de televisão é um negócio absurdo. São 6 minutos e 30 segundos. 6 minutos e 30, a maioria do horário eleitoral está na mão do prefeito. É o maior... 65%. É isso, é o maior horário eleitoral que um candidato em São Paulo já teve, só um canhão na eleição. Isso vale também para o rádio. O rádio é inserção o tempo todo. Você anda 10 minutos de carro, você ouvindo o rádio, você ouve alguma propaganda do Ricardo Nunes. E essa massa de gente nas ruas, né? O que eles chamam de sola de sapato é justamente isso. Mais de 500 candidatos a vereador. Então, para dar um climão aqui, um panorama da visão das campanhas sobre esse resultado aqui. E a despeito disso, desculpa te cortar, mas a despeito disso, não só a campanha, mas o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro não duvida de Pablo Marçal eventualmente no segundo turno. E é o que faz justamente com que o ex-presidente da República não tenha mergulhado de cabeça ainda na campanha de Ricardo Nunes. Ontem houve um movimento aqui num clube de São Paulo, uma transmissão ao vivo, mas de fato houve, e esses dados, a gente tem acompanhado a divulgação desses dados, dessas pesquisas, mesmo sem o ex-presidente e o atual presidente terem de fato entrado na campanha de cabeça, né? Seja o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, que deu sinalizações no passado com relação ao Pablo Marçal, o entorno dele gosta do Pablo Marçal, entende que o Pablo Marçal defende as mesmas bandeiras, seria um bom representante do ex-presidente da República na disputa pela prefeitura aqui de São Paulo, mas já declarou apoio, fez um acordo para que apoiasse o Ricardo Nunes, apesar de ter dito que Ricardo Nunes não era o candidato dos sonhos dele. Disse isso no passado, em um momento em que elogiou o Pablo Marçal. Como o Ricardo Nunes disse que o vice do Bolsonaro também não era o vice dos sonhos. Também não era, mas né? acordos políticos... É claro, um casamento arranjado você ali, né? concordar com coisas que talvez não seja o seu ideal, o seu objetivo principal. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem sido aconselhado a começar a entrar mais de cabeça em algumas campanhas. A do Guilherme Boulos é uma delas. Então, esse peso do padrinho político é muito grande e tem um impacto também nas pesquisas eleitorais.